Olá a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula do curso de macroeconomia. O tópico de hoje é consumo e investimento, continua sendo consumo e investimento. Na aula passada já foi sobre esse tema, né? Aqui é o Douglas Alencar. E nessa aula eu abordo o livro do Assimokopoulos, que o Assimokopoulos ele deixa mais claro para a gente algumas imprecisões, algumas coisas que o Keynes coloca na teoria geral. Muito bem, então a gente vai olhar para o capítulo 4 do livro do Assimokopoulos, né? E aí o Assimokopoulos ele vai esclarecendo algumas coisas para a gente que o Keynes está falando da questão do consumo e do investimento. As decisões da produção determinam o nível de emprego e de produto e são baseadas na expectativa de curto prazo do futuro próximo, né? Então, a decisão de produção, né? Ou seja, o quanto a gente vai produzir. Então, de novo, imaginando a nossa fábrica de aviões lá, né? O quanto a gente vai, quantos aviões a gente vai produzir, vai determinar o nível de emprego, né? Então, não só a nossa fábrica de aviões, né? Todas as fábricas, todas as empresas da economia. E são baseadas com expectativa de curto prazo, de um futuro próximo, né? Ou seja, daqui a pouco, quando eu terminar de produzir meu avião, eu vou ter para quem vender esse avião. Problemas no tratamento do consumo e investimento, né? O Keynes, aqui na teoria geral, como eu já falei algumas vezes, ele escreveu esse livro em 36 e ele não teve de fazer uma revisão do texto, né? Fazer uma reedição, uma segunda edição, né? Tem livros que tem até a quinta edição, né? Ou seja, o autor vai melhorando ali o texto, né? Keynes não fez isso, né? Infelizmente, ele faleceu antes de poder cumprir essa missão, né? Então, às vezes, o Keynes está usando o tempo histórico, né? Então, essa questão do tempo aqui nesses capítulos não fica muito claro, né? Então, ele vai, às vezes, mudando em tempo histórico, né? Tempo teórico, digamos assim, né? Existe uma definição imprecisa entre poupança e investimento, né? Ou seja, eu tenho argumentado que na teoria keynesiana a relação de causalidade é de investimento para poupança, né? E aí algumas vezes ali na teoria geral Keynes dá uma escorregada e não fica muito clara essa relação. A propensão marginal ao consumir não se relaciona com a função consumo, né? Então isso é uma coisa que lá para frente, né, no curso e na teoria keynesiana vai ficando mais clara como é que funciona a função consumo. Aqui na teoria geral não fica muito clara. E tem uma inconsistência na determinação do investimento, como taxa de juros e eficiência marginal do capital, né? Nesses capítulos que o Keynes está tratando de consumo e investimento, não fica muito consistente o tratamento que ele dá para essas variáveis. De novo, né? Na minha opinião, isso é por conta dele não ter conseguido voltar no texto e ter deixado a coisa mais clara, né? Tem que lembrar que a teoria geral, ela é um marco da macroeconomia, né? Quando a macroeconomia de fato passa a existir enquanto disciplina. Então o cara está criando uma coisa nova aqui, né? Então é normal, né, na minha opinião, que esse tipo de coisa aconteça, né? Ele está criando uma coisa nova, né? Apesar do Keynes ser genial, né? Um grande gênio, um grande economista, também está sujeito a esse tipo de coisa. Vamos continuar. Função consumo, né? A função consumo se relaciona com a renda e com o consumo, né? Isso fica claro. O que eles destaca fatores subjetivos e fatores objetivos, né? Os subjetivos, né, psicológicos, sociais, institucionais são constantes, né? Então eles não mudam. O que pode mudar são os fatores objetivos, né? Como a gente abordou na aula passada. A renda real ela está relacionada com o age unit, ou seja, com o valor monetário da renda, o valor monetário do salário, né? Então isso é importante, né? O Keynes está olhando, na teoria geral, o Keynes está olhando em termos de salário, né? A renda do salário. O consumo real depende da renda, né? E os gastos também, né? Depende do salário. A renda aumenta quando o emprego aumenta, então, para o Keynes, né, é só lembrar lá do gráfico da demanda efetiva, né? Aqui no eixo horizontal é trabalho, no eixo vertical é salário,
a gente tem a oferta, que depende do trabalho, né, função do trabalho, e a gente tem a demanda, que também é função do trabalho. Né? E aqui a gente tem a determinação do trabalho nesse sistema, né? Então, a renda aumenta quando o emprego aumenta, né? Se aumentar um emprego, você vai ter aqui mais demanda e vai encontrar num ponto mais alto aqui, né? Do equilíbrio entre oferta e demanda, mais salário, e aí a renda aumenta, né? Mas o aumento é menos que o aumento do emprego, né? Por que que a renda aumenta menos que o aumento do emprego? Por conta da propensão marginal a consumir, né? Ou seja, nem toda a renda, então lembrando, a propensão marginal a consumir, a gente quer saber o impacto, a variação do consumo quando varia a renda. E essa variação, né, só para citar o caso do Brasil, um estudo que eu vi há anos atrás, né, para o Brasil esse seria 0,7, né, 0,67, né, mais ou menos 0,7 aqui, ou seja, quando a renda aumenta, 30% desse aumento da renda não vira consumo, né, vira poupança, né, no final das contas. Tudo bem? Então, de fato, quando a renda aumenta quando o emprego aumenta, mas esse aumento da renda é menor que o aumento do emprego por conta da propensão marginal a consumir, né? Devido ao efeito preço sobre a renda também, né? Ter o impacto do preço no consumo. A distribuição da renda entre produtores e rentistas pode mudar a propensão marginal a consumir, né? Então, o Keynes, na teoria geral, né, e ele é contra o cara que está vivendo de juros, né? O Keynes não gosta muito disso. Mas ele faz uma discussão aqui entre a renda do rentista e a renda dos produtores, né? Isso aqui é uma questão importante. Depois, outros economistas keynesianos, né? O Hein tem textos muito legais, né? Kurt Hein, ele tem textos muito legais, colocando essa questão da renda dos rentistas, rendas dos produtores e por aí vai. A renda do salário pode ser uma aproximação para o N, né, para a quantidade de trabalho. Então, o consumo acaba dependendo da quantidade de trabalho para o Keynes, né? Fatores objetivos, né? Mudanças em procedimentos de gerenciamento da riqueza, né? Não tem muito impacto na economia, segundo o Assimokopoulos. Consumo presente e consumo futuro também, né? Essa relação, né? Se aumenta a taxa de juros, você vai ou não trocar consumo presente por consumo futuro, né? Não tem impacto na economia, né? Mudança na política fiscal pode ter impacto na taxa de juros. O nível de renda presente e futura, né? Para a média da comunidade é sem importância, então isso aqui não vai impactar na teoria, né? Para Keynes, o consumo depende do produto e do emprego. Como a gente já tinha visto lá, né? É sempre bom lembrar, né? Só lembrar do nosso gráfico da demanda efetiva, né? Que a gente tem aqui a demanda e tem a oferta. Para o Keynes, a propensão marginal a consumir é estável, né? E eu acho que ela deve ser relativamente estável mesmo, né? Não me lembro de ter visto estudo sobre isso, né? Mas é improvável pensar que a propensão marginal a consumir vai mudar muito, né? A não ser que você tenha grandes crises, né? Como nesse momento agora a gente está tendo a crise da Covid, né? Aí sim, pode ser. Gap entre aumento da renda e aumento do consumo tem papel central para Keynes, né? Então, para o Keynes isso é importante, ou seja, aumenta a renda, aumenta o emprego, né? Lá no exemplo do slide anterior, aumenta o emprego, né? Vai aumentar aqui a demanda e aí aumenta a renda. Mas tem esse gap por conta da propensão marginal a consumir, né? Isso é uma questão importante para o Keynes, né? Então, o aumento da renda, né? Pode impactar na propensão marginal a consumir, né? E aí aqui é importante, né? O Bolsa Família, né? O Bolsa Família provavelmente
ou a propensão marginal a consumir deve ser de quase 100% para quem recebe Bolsa Família, né? Ou seja, toda essa renda do Bolsa Família vira consumo. Por isso que a cada R$ 1 que é gasto no Bolsa Família, isso gera de impacto no PIB, né, de R$ 1,76. Né? Então, provavelmente porque a propensão marginal a consumir é bastante alta das pessoas que recebem o Bolsa Família. Keynes reconhece o potencial, reconhece a influência potencial das expectativas de renda futura, né? Ou seja, vamos supor, você está se formando em economia, né? Você tem uma expectativa de renda futura, isso pode influenciar o consumo, né? Em trechos posteriores da teoria geral, Keynes parece concordar com a hipótese de renda permanente, né? Apesar de não explorar as consequências, né? O Keynes faz essa discussão, né? Lá no começo ele fala que não, que isso não é importante, mas em algum momento do texto ele fala disso, né? Da questão da renda permanente, né? Que o Friedman depois vai resgatar. Mas de fato isso aqui é a passant, né? Na, na teoria geral, né? Ele cita, mas ele não explora isso, ele não faz uma discussão sobre isso. Ele cita no final ali do capítulo de consumo, né? Mas não tem muita importância para a teoria. O efeito multiplicador é o multiplicador do emprego, diferença no emprego relacionado com o investimento, né? Multiplicador do investimento, mudanças do valor do investimento. Ou seja, aqui o multiplicador é aquela ideia, né? Dado que você teve um impacto no investimento, por exemplo, isso deve aumentar a renda aumenta. Quanto a renda aumenta? Aumenta dependendo da propensão marginal a consumir. Vai ser maior o impacto do investimento sobre a renda quanto maior for a propensão marginal a consumir, porque aumenta o investimento, as pessoas estão tendo mais renda e aí aumenta o consumo. Esse aumento do consumo ele pode ser muito grande se essa propensão marginal a consumir for de 0,8, por exemplo, ou pode ser muito pequeno se essa propensão marginal a consumir for de 0,2. O multiplicador é meio confuso mesmo, né? Quando vocês estiverem lendo lá a teoria geral, é um pouco confuso, né? Ou como que o Keynes explora essa questão, né, do multiplicador, mas de qualquer forma a propensão marginal a consumir está lá, né? E essa relação entre aumento da renda e aumento do consumo. E ela é com uma lag, né? A gente já falou disso, né? Ou seja, não é porque aumentou o investimento que no mês que vem ou no dia seguinte, né, já começa a ter um aumento de renda, né? Isso tem um impacto na economia, né? E esse impacto não é tão rápido assim. Depende da estrutura da economia, é claro, né? Depende de vários fatores, né? O importante é saber que esse impacto não é imediato. A fórmula do multiplicador, né? Então, o aumento da renda dado o aumento do consumo e dado o aumento do investimento, né? Rearranja os termos, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, ou seja, que existe um impacto dado que aumentou a renda, vai ter um impacto sobre o consumo, e essa daqui vai ser uma outra forma da gente ver a propensão marginal a consumir, né? Que tem a ver com esse K aqui, ou seja, que vai ter a ver com esse impacto sobre o investimento, né? Quanto maior esse K, maior o impacto do consumo sobre a renda, né? Quanto menor o impacto. Keynes discute a possibilidade de time lag, né? Ou seja, você realizou um investimento hoje, quanto tempo isso vai demorar para ter impacto na renda? Isso demora um tempo, né? Não é rápido. A time lag do multiplicador é curta por Keynes, né? Na teoria geral não existe um experimento empírico, né? Então o Keynes ele joga a ideia ali, né? Aí depois essas ideias todas, né, de propensão marginal a consumir, vai dar um grande impulso na econometria, né? Para quem quiser estudar a história do pensamento econômico, né? Tem alguns textos que tratam essa coisa de como a econometria passa a ser mais usada na economia, especialmente por conta da teoria keynesiana, em especial essa teoria do consumo, né? Precisava demonstrar, né, empiricamente que essa ideia do Keynes era válida.
No exemplo matemático, não faz sentido supor que o efeito é rápido, falta de experimento empírico, né? Então, o Keynes, lá na teoria geral, né, quando vocês lerem o texto, vocês vão ver que o Keynes faz um experimento matemático, né, mas não faz muito sentido mesmo, né? A primeira vez que eu li aquilo, eu achei que tivesse entendido, só que não, né? De fato, é um negócio precisa fazer um experimento empírico, né? Hoje em dia já está até superado, né? Muita gente já fez experimento empírico da função consumo, né? Mas o Keynes estava inventando uma coisa nova aqui, né? E ele usou de um artifício de simulação para tentar pensar aqui a ideia dele, né? Apesar de Keynes, em Changes, ele usa o tempo estático e com diferença entre dois equilíbrios, né? O Keynes, quando está falando de changes, né, na teoria, né, ou seja, mudanças, às vezes ele usa o tempo estático, às vezes ele está pensando em dois equilíbrios diferentes, né, ou seja, quando você sai do curto prazo para o médio prazo, né. Então esse negócio aqui no Keynes também é confuso, né, quando vocês estiverem lendo a teoria geral, vai ter alguma dificuldade, por isso que eu sugiro, né, vocês lerem o texto do Asimov também, que vai ajudar. Existe uma posição de que existe uma suposição de que existem matérias-primas disponíveis, né? O Keynes não fala disso na teoria geral, mas é implícito que existe capacidade ociosa, né, de produção, ou seja, tem matéria-prima, tem trabalho, né? Enquanto você não está no pleno emprego, o Keynes está trabalhando com a suposição de que a gente tem capacidade ociosa na economia. A time lag, né, ou seja, essa diferença entre o impacto do investimento e o efeito total na economia, depende de questões estruturais. Como eu tinha falado antes já, né, depende da estrutura da economia, né, em algumas economias podem ser mais rápidas e outras mais lentas, né. A economia alemã, que é muito dinâmica, né, com muita tecnologia, provavelmente esse efeito é mais rápido do que na economia brasileira, né, que a gente trabalha com pouca tecnologia. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Me desculpem. É isso então, né? Esse de fato era o último slide. Eu agradeço vocês terem assistido a aula até aqui. Não deixem de ler esse texto do Asimov, tá? Ele é muito bom para ajudar a entender o que o Keynes está querendo dizer ali na teoria geral. Tudo bem? Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até a próxima.